Os martelos dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros vão cantar, ele é o seu ladrão, onde terras tem suspense, é a volta do Senhor, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos conquistar. Hayford já estava cansado de ser despertado pela campainha do telefone. No entanto, poucas pessoas da Nova Babilônia, com exceção de Carpate e Fortunato, costumavam telefonar para ele, e os dois normalmente tinham um bom senso de não incomodá-lo no meio da noite. Portanto, ele imaginou: o telefone poderia trazer boas ou más notícias. Uma chance em duas. Em tempos como aqueles, até que era razoável. Pegando o telefone, ele disse: Steele? Era Amanda. Oh, Hayford, sei que o horário é impróprio e lamento acordá-lo. É que tivemos alguns momentos emocionantes aqui e gostaríamos de saber se você está a par de tudo. A par de quê? Chloe e eu estávamos analisando todas aquelas páginas impressas do computador de Bruce. Nós já lhe contamos isso. Já. Recebemos um telefonema estranho de Loretta, de lá da igreja. Ela disse que estava trabalhando sozinha. Atendemos alguns telefonemas quando sentiu que, de repente, uma necessidade urgente de orar por Buck. Buck? Sim. Ela disse que sentiu uma emoção tão grande a ponto de levantar-se imediatamente da cadeira. Achou que estava com tontura, mas algo a fez cair de joelhos no chão. Assim que se ajoelhou, Loretta percebeu que não estava com tontura. Ela estava orando fervorosamente por Buck. Tudo que sei, meu bem, é que Buck está em Israel. Acho que ele está tentando encontrar Tzion em Judá e vocês sabem o que aconteceu com a família dele. Sabemos, disse Amanda. O fato é que Buck tem um jeito todo especial de meter-se em confusão. Ele também tem um jeito todo especial de sair dela, disse Hayford. Então o que você acha dessa premonição ou sei lá o que Loretta teve? Eu não chamaria isso de premonição. Na época atual, todos nós podemos fazer uso da oração. Não é mesmo? Amanda pareceu irritar-se. Hayford, isso não aconteceu por acaso. Você sabe que Loretta é uma mulher sensata. Ela ficou tão confusa que fechou no escritório e voltou para casa. Voltou para casa antes das 9 horas da noite? Ela está ficando preguiçosa. Ora, Hayford, hoje ela chegou lá por volta do meio-dia. Você sabe que ela costuma ficar até às 9. O pessoal da igreja telefona a qualquer hora. Eu sei, desculpe. Ela quer conversar com você. Comigo? Sim. Você falaria com ela? Claro. Põe ela na linha. Hayford não tinha ideia do que dizer a ela. Bruce teria uma resposta para um assunto como este? Loretta parecia muito abalada. Capitão Steele, lamento muito incomodá-la a esta hora da noite. Que horas são aí? Mais ou menos 3 horas da madrugada? Sim, mas está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não há motivos para eu acordá-lo de um sono profundo, mas Deus me disse para orar por aquele rapaz. Tenho certeza disso. Estou satisfeito por você ter orado por ele. Estou satisfeito por você ter orado por ele. Você acha que estou maluca? Sempre achei você um pouco maluca, Loretta. É por isso que amamos tanto você. Sei que está brincando comigo, Capitão Steele, mas estou falando sério. Será que enlouqueci? Não, Loretta. Deus parece estar trabalhando de maneiras mais diretas e dramáticas o tempo todo. Se você sentiu vontade de orar por Buck naquele instante, não se esqueça de perguntar-lhe o que aconteceu depois que ele voltar. Aí é que está o problema, Capitão Steele. Tive um pressentimento de que Buck estava correndo perigo. Só espero que ele saia vivo de lá. Estamos esperando que ele volte para cá a tempo de assistir ao culto de domingo. Você vai estar presente, não? Se for a vontade de Deus, disse Hayford, espantado por ouvir de sua própria boca, mas que ele sempre considerou tola quando ferida pelas amigas de Irene. Queremos todos reunidos no domingo, disse Lô. Essa é a minha prioridade. Então você me faria um favor? Depois de acordar da noite? Peça! Se o Senhor ir a orar por mim, você faria isso com emoção? Claro que sim.
Você sabe disso. Espero que agora você não esteja brincando. Durante as 2 horas seguintes, a condição da estrada piorou. A temperatura estava subindo. Buck olhava constantemente no espelho retrovisor e percebeu que Tission também olhava para trás. De vez em quando, um veículo menor e mais rápido aparecia no horizonte e passava por eles. Com que você está se preocupando, Cameron? Deus não nos traria até aqui para sermos capturados, não é verdade? Você está me perguntando? Nunca vi nada disto acontecer antes de conhecer você. Ambos permaneceram em silêncio por meia hora. Finalmente, Tission falou e Buck percebeu um tom de firmeza em sua voz. Cameron, você sabe que tenho de me esforçar para comer alguma coisa e até agora não tive muito êxito. Pois então, coma alguma coisa. Há muita comida aqui. É o que eu vou fazer. O sofrimento em meu coração é tão grande que sinto que jamais vou voltar a fazer alguma coisa que me dê satisfação. Eu adorava um bom prato. Mesmo antes de conhecer a Cristo, eu sabia que o alimento era uma dádiva de Deus para nós. Ele queria que apreciássemos a comida. Estou com fome, mas vou comer apenas o suficiente para me sustentar e manter as forças. Você não me deve explicações, Tission. Apenas peço a Deus que você encontre algum conforto até o glorioso aparecimento. Você quer comer alguma coisa? Buck assinou a cabeça negativamente, mas resolveu pensar melhor. Existe alguma coisa aí que tenha muitas fibras e açúcar natural? Ele não sabia o que teria pela frente e não queria estar fraco fisicamente. Tission deu um suspiro profundo. Muitas fibras e açúcar natural. É a comida típica de Israel, Cameron. Você disse exatamente o que costumamos comer. O rabino entregou a Buck várias barras de figo seco que pareciam ser feitas com granola e frutas. Buck não se dera conta do quanto estava com fome até começar a comer. De repente, sentiu-se saciado e esperava que Tission também sentisse o mesmo. Principalmente depois de avistar luzes amarelas piscando atrás deles, a uma certa distância. A pergunta agora era se deveriam aumentar a velocidade ou fingir inocência e deixar o veículo passar. Talvez não estivesse no encalço deles, Buck meneou a cabeça. Evidentemente, essa era a sua batalha de Waterloo. Ele estava confiante em que Deus os livraria, mas também não queria ser tolo a ponto de pensar que um veículo de emergência vindo da fronteira não estaria no encalço deles. Tission, é melhor você colocar tudo no lugar e se esconder. Tission inclinou o corpo e olhou para trás. Mais aventura, murmurou ele. Será que já não passamos por tudo que tínhamos de passar em um único dia? Cameron, vou guardar tudo, mas vou levar alguns petiscos para o meu esconderijo, como preferir. Pelo que vimos na fronteira, os carros deles são pequenos e não são muito possantes. Se eu pisar fundo no acelerador, eles vão demorar mais para nos alcançar. E quando eles nos alcançarem? Perguntou Tission, já escondido debaixo dos bancos no fundo do ônibus. Estou tentando imaginar uma estratégia. Vou continuar orando, disse Tission. Buck quase chegou a rir. Suas orações não surtiram muito efeito esta noite, ele disse. Não houve nenhuma reação da parte de Tission. Buck acelerou o ônibus o mais que pôde. O ponteiro marcava mais de 80 km por hora e, segundo seus cálculos, uma velocidade equivalente a 50 milhas por hora. O ônibus rodava ruidosamente, balançando e dando trancos. As várias peças de metal rangiam como se estivessem protestando. Era evidente que se Buck podia enxergar a viatura da fronteira, seu motorista também podia ver o ônibus. Não fazia sentido desligar os faróis e esperar que eles imaginassem que o ônibus saíra da estrada. Buck achava que conseguiria distanciar-se da viatura. Ele não podia calcular a distância por causa da escuridão, mas aparentemente o carro não estava em alta velocidade. As luzes estavam piscando e Buck convenceu-se de que estava sendo perseguido, mas continuou acelerando. De trás do ônibus veio a voz de Tission. Cameron, acho que tenho o direito de saber. Qual é o seu plano? O que vai fazer quando eles nos alcançarem? Vou lhe dizer uma coisa. Não quero voltar para aquela fronteira. Também não tenho certeza se vou permitir que eles me façam parar no acostamento. Como você vai saber o que eles querem? Se o motorista for o guarda que revistou o ônibus, saberemos o que eles querem, certo? Suponho que sim. Vou gritar pela janela e pedir que nos acompanhe até o aeroporto. Não faz sentido percorrer todo o caminho de volta para a fronteira, mas a decisão não deve ser dele. Neste caso, vou ter de apelar para a desobediência civil, disse Buck. E se ele forçar para sair da estrada? Parar você? Vou evitar colidir com a viatura dele a qualquer custo.
mas não pretendo parar. E se for obrigado, não farei o retorno. Gostei da sua determinação, Cameron. Vou orar. Siga a orientação de Deus. Vou seguir. Buck calculou que eles estavam a 30 quilômetros do aeroporto de Alariche. Se ele conseguisse manter a velocidade do ônibus a mais ou menos 60 quilômetros por hora, chegaria lá em meia hora. O carro da patrulha, com certeza, o alcançaria antes disso. Mas como eles estavam bem mais perto do aeroporto que da fronteira, Buck tinha certeza de que o guarda seria sensato e os acompanharia até o aeroporto, em vez de forçá-los a voltar para a fronteira. Tission, preciso de sua ajuda. Diga. Continue abaixado e fora de visão, mas pegue meu telefone que está em minha mochila e traga-o até aqui. Quando Tission aproximou-se rastejando e com o telefone na mão, Buck perguntou-lhe: Quantos anos você tem? Em minha cultura, essa é uma pergunta deselegante, disse Tission. Ah, sim, mas agora isso pouco importa. Tenho 46 anos, Cameron. Por que você quer saber? Você parece estar em boa forma. Obrigado. Pratico exercícios físicos. Pratica? Sério? Isso surpreende? Você se surpreenderia mais ainda com o número de intelectuais que praticam exercícios físicos. Claro que há muitos que não fazem isso, mas só quero saber se você é capaz de correr, se for necessário. Espero não ter de chegar a esse ponto, mas sim, sou capaz. Não corro tão rápido como no tempo em que era jovem, mas tenho uma resistência surpreendente para além da minha idade. Isso é tudo que eu queria saber. Lembre-se de fazer-lhe algumas perguntas pessoais. Lembre-me de fazer algumas perguntas pessoais um dia, disse Tission. Estou falando sério, Tission. Eu não me ofendi, não? Buck estava estranhamente entusiasmado. O rabino deu uma risada. Oh, meu amigo, pense um pouco. O que poderia me ofender agora? Tission, é melhor você voltar para o seu lugar. Mas antes, me diga quanta gasolina ainda temos. O marcador está na sua frente, Cameron. Você é quem deve me dizer. Não, estou falando das latas extras. Vou verificar. Pasta 14. Capítulo 14. Buck despertou quase 10 horas depois, satisfeito por ver que Tission ainda dormia. Examinou o tornozelo enfaixado do amigo. Estava inchado, mas não aparentava gravidade. Buck ainda não podia calçar a bota por causa do ferimento no pé. Mancando, ele dirigiu-se até a cabine de comando. Como vão indo as coisas, capitão? Muito melhor agora que estamos sobrevoando o espaço aéreo dos Estados Unidos. Eu não tinha ideia da encrenca que vocês se meteram, nem de que tipo de pilotos de caça estavam atrás de mim. Acho que não valíamos todo aquele estardalhaço com a Terceira Guerra Mundial em pleno andamento, disse Buck. Onde você deixou seus pertences? Buck virou-se e olhou ao redor. O que ele estava procurando? Não havia trazido nada. Tudo o que era seu ficara naquela mochila de couro que agora devia ter se transformado em cinzas e seu conteúdo derretido. Prometi ligar para minha esposa, ele disse. Você vai gostar de saber que eu já conversei com seus familiares, disse Hitz. Eles ficaram aliviados quando lhes contei que você estava a caminho de casa. Você não contou nada a respeito do meu ferimento nem do outro passageiro, contou? Você precisa confiar mais em mim, Williams. Nós dois sabemos que seu ferimento não foi grave. Portanto, não havia necessidade de sua esposa tomar conhecimento antes de ver o que aconteceu. E quanto ao outro passageiro, não tenho ideia de quem ele é e nem se sua família sabe que você o está levando para casa. Não, eu também não disse nada a respeito dele. Você é um cara legal, Hitz, disse Buck, dando-lhe um tapinha no ombro. Gosto de elogios como qualquer outra pessoa, mas espero que você saiba que me deve uma gratificação pela minha parte na fuga. Isso poderá ser providenciado. Por ter saído poucos dias antes dos Estados Unidos com a documentação em ordem, tanto do avião como de seu passageiro, Hitz não teve problemas e passou facilmente pela rede de radares norte-americanos. Não comunicou a presença de um passageiro extra, mas como o pessoal do aeroporto de Pawalk não tinha o hábito de fiscalizar viajantes internacionais, ninguém prestou atenção quando um piloto norte-americano na casa dos 50 anos, um rabino israelense com mais de 40 e um escritor norte-americano na casa dos 30 anos desceram do avião. Hitz era o único que não mancava. Buck havia ligado para Chloe do avião.
Imaginou que ela poderia estar furiosa por ter ficado acordada a noite inteira, preocupada e orando por ele, mas ela parecerá aliviada ao ouvir sua voz. Abre aspas. Acredite, meu bem. Acredite em mim. Fecha aspas. Ele dissera. Abre aspas. Você vai compreender depois de ouvir a história inteira. Fecha aspas. Buck a convencera de que apenas o comando Tribulação e Loreta poderiam saber a respeito de Tission. Abre aspas. Não conte nada a Verme. Você pode ir sozinha até Pawalk? Não conte nada a Verme. Você pode ir sozinha até Pawalk? Fecha aspas. Abre aspas. Ainda não estou dirigindo, Buck. Fecha aspas. Ela respondera. Abre aspas. Amanda poderá levar-me. Verna não está mais morando aqui. Mudou-se para a casa das amigas. Fecha aspas. Abre aspas. Ela pode vir a ser um problema para nós. Fecha aspas. Dissera Buck. Abre aspas. Talvez eu tenha me tornado vulnerável diante da pior pessoa relacionada à minha profissão. Fecha aspas. Abre aspas. Falaremos sobre isso depois, Buck. Fecha aspas. Parecia que Tission Ben-Judá estava sob um programa nacional de proteção a testemunhas. Foi levado à casa de Loreta na calada da noite. Amanda e Chloe, que já haviam sido informadas por Hayford sobre a tragédia com a família de Tission, cumprimentaram-no com cordialidade e pesar pelo acontecido, mas não sabiam muito o que dizer. Loreta os aguardava com uma refeição leve. Sou uma velha e não sei bem o que está acontecendo, ela disse, mas já entendi tudo. Quanto menos eu souber sobre seu amigo, melhor. Estou certo? Tission respondeu com um ar circunspecto. Estou muito grato por sua hospitalidade. Logo depois, Loreta dirigiu-se para seu quarto, demonstrando satisfação por poder oferecer hospitalidade a serviço do Senhor. Buck, Chloe e Tission caminharam mancando até a sala de estar, seguidos por Amanda, que mal podia conter o riso. Eu gostaria que Hayford estivesse aqui, ela disse. Pareço a única abstêmia dentro de um carro cheio de bêbados. Todas as tarefas que exijam 2 pés vão recair sobre mim. Chloe, em seu modo direto de ser, inclinou-se para a frente e segurou a mão de Tission entre as suas. Dr. Ben-Judá, temos ouvido falar muito sobre o Senhor. Sentimos-nos abençoados por Deus por tê-lo aqui conosco. Não podemos sequer imaginar seu sofrimento. O rabino inspirou profundamente e soltou o ar devagar, com os lábios trêmulos. Não tenho palavras para dizer o quanto sou grata a Deus por ter me conduzido até aqui, e a vocês por me receberem. Confesso que meu coração está despedaçado. O Senhor tem colocado a mão sobre mim de maneira tão clara desde a morte de minha família que não posso negar sua presença. Mesmo assim, há momentos em que me pergunto se serei capaz de prosseguir. Não quero me deter nos pormenores de como meus queridos perderam a vida. Não devo querer saber quem fez isso e como foi feito. Sei que agora minha esposa e meus filhos estão felizes. Mas para mim é muito difícil imaginar o horror e sofrimento que eles sentiram antes de Deus os receber. Devo orar para me libertar de sentimentos de amargura e ódio. Acima de tudo, sinto-me terrivelmente culpado pelo que lhes aconteceu. Não sei o que eu poderia ter feito, a não ser tentar proporcionar-lhes mais segurança. Eu não podia esquivar-me de servir a Deus, tendo em vista a maneira como fui chamado. Amanda e Buck aproximaram-se de Tission e colocaram a mão em seus ombros. Com os 3 formando um círculo ao redor de Tission, todos oraram juntos enquanto ele chorava. A conversa avançou noite adentro. Buck explicou que Tission passaria a ser objeto de perseguição internacional, muito provavelmente com a aprovação de Carpátia. Quantas pessoas sabem do abrigo subterrâneo na igreja? Perguntou Buck. Quer você acredite ou não, respondeu Chloe. Até Loreta acha que se trata de uma dispensa ou coisa parecida, a não ser que ela tenha lido o material impresso extraído do computador de Bruce. Como ele conseguiu esconder isso dela? Loreta esteve presente ali o tempo todo que durou a escavação. Você precisa ler os escritos de Bruce, Buck. Da mesma forma que todos os membros da igreja, era sua impressão que a obra tinha a ver com um novo tanque de água e com a melhoria do terreno do estacionamento. 2 horas mais tarde, já deitados na cama, Buck e Chloe não conseguiram dormir. Eu sabia que ia ser difícil, ela disse, só que eu não sabia o quanto. Você preferia não estar envolvida com um sujeito como eu? Digamos que nossa vida não tem sido maçante.
Chloe contou-lhe sobre Verna Zee. Ela pensa que somos malucos. E não somos. A questão agora é o quanto ela pode me prejudicar. Ela já conhece minha posição, e se isso chegar aos ouvidos do pessoal do semanário, Carpathia tomará conhecimento num piscar de olhos. E então, Chloe contou que ela, Amanda e Loretta haviam persuadido Verna a manter o segredo de Buck, pelo menos por enquanto. Mas por que ela faria isso? Perguntou Buck. Nunca nos demos bem. Cada um cuida de sua vida. Só houve uma trégua entre nós, porque nossas desavenças pareciam ser insignificantes diante da Terceira Guerra Mundial. As desavenças entre vocês eram insignificantes, disse Chloe. Ela admitiu que se sentia intimidada na sua presença e o invejava. Você sempre foi aquilo que ela gostaria de ser. Verna chegou a confessar que diante de você, ela não era nenhuma jornalista. Isso não significa que ela vai guardar meu segredo. Você deveria estar orgulhoso de nós, Buck. Loretta contou a história inteira dela para Verna. Contou por que todas as pessoas de sua numerosa família foram arrebatadas, menos ela. Então, entrei no assunto e contei-lhe como você e eu nos conhecemos, onde você estava no momento do arrebatamento e como você e meu pai nos tornamos crentes. Verna deve ter pensado que viemos de um outro planeta, disse Buck. Foi por isso que ela se mudou daqui? Não. Ela deve ter achado que estava atrapalhando. Ela foi compreensiva? Foi. Certa vez, chamei-a de lado e contei-lhe que a coisa mais importante era ela tomar uma decisão quanto a aceitar ou não a Cristo. Mas eu também lhe disse que nossas vidas dependiam do segredo que ela teria de guardar a respeito de você em relação aos seus colegas e superiores. Ela disse, abre aspas, superiores? O único superior a Cameron é Carpathia, fecha aspas. Mas ela também me contou algo muito interessante, Buck. Disse que apesar de admirar Carpathia e tudo o que esse homem tem feito pelos Estados Unidos e pelo mundo, que piada, ela detesta o modo como ele controla e manipula as notícias. A questão, Chloe, é saber se você conseguiu dela alguma promessa de que vai me proteger. Ela queria uma troca de favores, provavelmente uma espécie de promoção ou aumento de salário. Eu lhe disse que você nunca agiu dessa maneira. Ela já imaginava isso. Pedi que ela me prometesse não dizer nada a ninguém, pelo menos antes de conversar com você. E então, você está preparado para isso? Eu a fiz prometer que compareceria ao culto em memória de Bruce no domingo. E ela vai comparecer? Disse que sim. Pedi a ela que chegasse bem cedo. A igreja vai lotar, com certeza. Tudo isso vai ser muito estranho para ela, não? Ela diz que entrou na igreja apenas uma dúzia de vezes na vida, para assistir a casamentos e funerais. O pai dela era ateu. A mãe aparentemente foi criada dentro de uma espécie de denominação muito severa e a abandonou depois de adulta. Verna diz que a ideia de frequentar a igreja nunca foi discutida em sua casa. E ela nunca sentiu curiosidade? Nunca procurou um significado mais profundo para sua vida? Não. Na verdade, ela admitiu que tem sido uma pessoa descrente e infeliz há anos. Achava que isso a tornaria jornalista perfeita. Ela sempre me deu essa impressão, disse Buck. Eu também era descrente e negativo. Mas, felizmente, havia um equilíbrio entre meu humor e minha personalidade. Ah, sim. Nisso você tem razão, disse Chloe em tom de galhofa. É por isso que ainda estou com vontade de ter um filho com você. Mesmo nos tempos atuais. Buck não sabia o que pensar e o que dizer. Eles já haviam discutido esse assunto antes. A ideia de pôr um filho no mundo no período da tribulação era, em princípio, inconcebível. E eles tinham concordado que pensariam no assunto, orariam e veriam o que a Bíblia dizia sobre isso. Você quer falar desse assunto agora? Ela meneou negativamente a cabeça. Não, estou cansada. Mas não vamos esquecer. Eu não vou esquecer, Chloe, ele disse. Mas você precisa saber que estou em fuso horário diferente. Dormi durante todo o percurso da volta. Ah, Buck, senti muito sua falta. Será que você pode pelo menos ficar ao meu lado até eu pegar no sono? Claro. Em seguida, irei sorrateiramente até a igreja para ver como está o abrigo de Bruce. O que você deveria fazer, disse Chloe, é terminar de ler os escritos de Bruce. Marcamos as passagens que gostaríamos que você e papai lessem no culto de domingo. Não sei como ele vai conseguir ler tudo se não tiver um dia inteiro para fazer isto, mas trata-se de um material extraordinário. Espere para ver. Mal posso esperar. Hayford Steele estava tendo uma crise de consciência.
de malas prontas para partir, e enquanto aguardava a chegada do motorista de Kate Dunham para buscá-lo, ele lia o Global Community International Daily. Hayford sentia falta de Amanda. Ainda pareciam dois estranhos, e ele sabia que o período de pouco mais de 5 anos que teriam pela frente até o glorioso aparecimento seria insuficiente para que ambos se conhecessem melhor e estabelecessem o mesmo vínculo que ele tivera com Irene. Nesse aspecto, Irene ainda lhe fazia falta. Por outro lado, Hayford sentia-se culpado por estar muito mais apegado a Amanda do que a Irene durante todos aqueles anos de convivência. O erro havia sido dele. Hayford só compreendeu e aceitou a fé de Irene quando já era tarde demais. Ela era uma pessoa muito doce, muito prestativa. Apesar de estar... Pasta 15. Capítulo 15. Hayford esforçou-se para permanecer acordado no sábado até o horário normal de dormir. Ele, Buck e Tission leram o material de Bruce horas a fio. Diversas vezes, Hayford comoveu-se e seus olhos ficaram marejados de lágrimas. Não sei se estou à altura disto, ele disse. Você está, Tission, em tom de voz suave. O que vocês fariam se eu não tivesse conseguido voltar? Não sei, disse Buck, mas não posso arriscar-me a falar em público, e muito menos Tission. Hayford perguntou qual era o plano em relação a Tission. Ele não pôde permanecer aqui por muito tempo, pôde? Não, respondeu Buck. Não vai demorar para que o pessoal da alta cúpula da comunidade global saiba que estive envolvido na fuga dele. Na verdade, acredito que Carpathia já saiba, o que não me causaria nenhuma surpresa. Eles decidiram, por unanimidade, que Tission poderia comparecer ao culto de domingo na Igreja Nova Esperança, possivelmente ao lado de Loretta, como um velho amigo convidado. Pela diferença de idade entre eles, e com exceção da aparência de origem judaica de Tission, ele poderia passar por filho ou sobrinho dela. Mas eu não arriscaria uma outra aparição de Tission em público, disse Hayford. Já que o abrigo está pronto, precisamos dar um jeito de levá-lo escondido até lá amanhã, antes do final do dia. Ainda naquela mesma noite, Hayford, com os olhos ardendo de sono, convocou uma reunião do Comando Tribulação, pedindo a Tission Ben-Judá que aguardasse em outro cômodo da casa. Hayford, Amanda, Buck e Chloe sentaram-se ao redor da mesa de jantar, sobre a qual havia uma pilha de páginas impressas do material de Bruce. Como integrante mais velho deste pequeno grupo de guerreiros da libertação, disse Hayford, suponho que seja minha tarefa de convocar a primeira reunião após a morte de nosso líder. Amanda levantou timidamente a mão. Com licença, mas creio que sou a integrante mais velha quanto à idade. Hayford sorriu. Ainda havia momentos para um pouco de humor, e ele achou válida a modesta tentativa de Amanda. Sei que você é a mais velha do grupo, meu bem, ele disse, mas sou crente há mais tempo. No mínimo uma semana antes de você. Concordo, ela disse. Hoje a única ordem do dia é votar a inclusão de um novo membro. Acho que está claro para todos nós que Deus nos enviou um novo líder e mentor na pessoa do Dr. Ben-Judá. Chloe resolveu falar. Será que não estamos exigindo muito dele? Como sabemos se ele pode morar nesse país, nesta cidade? E para onde mais ele iria? Perguntou Buck. Talvez seja justo perguntar a ele antes de decidirmos alguma coisa. Mas suas alternativas são ilimitadas. Buck falou sobre os telefones, os computadores que chegariam em breve, como Bruce preparara o abrigo para transmissões por telefone e computador, e como Donnie Moore estava elaborando um sistema à prova de interceptação e rastreamento. Hayford achou que todos pareciam animados. Finalizou os preparativos para o culto em memória de Bruce na manhã seguinte e disse que planejava ser um evangelista destemido. Eles oraram agradecendo a confiança, a paz e as bênçãos de Deus na decisão que haviam tomado de incluir Tission no Comando Tribulação. Em seguida, Hayford convidou-o para a participação da reunião. Tission, meu amigo, gostaríamos que você passasse a fazer parte do nosso pequeno grupo de crentes. Sabemos de seu profundo sofrimento, que talvez ainda dure um longo tempo. Não estamos pedindo que você tome uma decisão imediata. Precisamos de você não apenas para ser mais um entre nós,
mas também para ser nosso líder, nosso pastor. Sabemos que chegará o dia em que todos nós passaremos a morar com você num abrigo secreto. Nesse meio tempo, procuraremos levar uma vida normal, a mais normal possível, tentando sobreviver e divulgar as boas-vindas de Cristo a outras pessoas até o seu glorioso aparecimento. Tission levantou-se e colocou as mãos na cabeceira da mesa. Buck, que até pouco tempo antes achava que Tission aparentava ter menos de 46 anos, via agora o sofrimento estampado em seu semblante abatido e desgastado. As palavras saíram-lhe lentamente da boca, cujos lábios tremiam. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, ele disse com seu acentuado sotaque israelense, estou muito comovido e honrado. Sou grato a Deus por sua providência divina e por ter me abençoado ao enviar o jovem Cameron para encontrar-me e salvar a minha vida. Devemos orar por nossos irmãos Michael e seus 3 amigos, que acredito façam parte das 144.000 testemunhas que Deus está levantando das tribos de Israel ao redor do mundo. Devemos também orar por nosso irmão Anis, de quem Cameron já lhes falou. Ele foi usado por Deus para nos libertar. Não sei nada sobre a vida daquele moço, a não ser que se torne um mártir. Caso alguém venha ver que ele podia ter me detido, por mais que lado que eu esteja por causa da perda da minha filha, vejo claramente a mão de Deus Todo-Poderoso guiando os meus passos. Parece que minha abençoada terra natal se transformou em um saleza nas mãos de Deus. Ele o levantou e me espalhou pelo deserto e pelo mar. Caí onde ele queria. Para onde mais eu posso ir? Necessito de tempo para pensar. Já orei neste sentido. Estou no lugar que Deus preparou para mim e ficarei aqui pelo tempo que Ele desejar. Não gostaria de morar em esconderijo, pois não sou um homem acomodado. Aceito com gratidão o abrigo e as provisões que vocês me ofereceram e aguardo com ansiedade todos os programas sobre a Bíblia que Ken prometeu instalar no novo computador. Ficarei muito grato a vocês e o consultor técnico, o jovem Sr. Moore, puderem encontrar um meio de multiplicar meu ministério. Evidentemente, a época de minhas viagens e palestras já não existe mais. Espero poder sentar-me ao lado de meus irmãos na igreja amanhã cedo e ouvir mais sobre seu maravilhoso mentor, meu antecessor, Bruce Barnes. Não posso e não vou substituí-lo no coração de vocês. Quem é capaz de substituir o pai espiritual de alguém? Porém, uma vez que Deus me abençoou com o dom de entender os idiomas, com o coração tenho buscado incessantemente, e com a verdade que ele transmitiu, a qual desci, aceitei e recebi um pouco tarde demais, dedicarei o resto de minha vida para partilhar com vocês, bem como qualquer outra pessoa que queira ouvir as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, o Messias, Salvador, meu Messias, meu Salvador. Depois disso, Tission pareceu desde sobre a cadeira. Hayford não saberia quem era Verna, mesmo que ela estivesse em pé na frente dele. Estava entretido com seus pensamentos e responsabilidades daquela manhã. 50 minutos antes do culto, ele fez um sinal para que o diretor da funerária transportasse o caixão para dentro do templo e o abrisse. Hayford estava no escritório de Bruce quando o diretor da funerária caminhou apressado até ele. O senhor tem certeza de que devo fazer isto? O templo já está superlotado. Mesmo sem duvidar, Hayford o acompanhou e deu uma espiada pela frente. Loretta rompeu. Os irmãos já aprenderam com Bruce que ainda temos mais 2 julgamentos de 7 partes e se seguirão até o final dos 7 anos de tribulação e o glorioso aparecimento de Cristo. Os próximos 7 serão os julgamentos das trombetas e os 7 seguintes, os julgamentos das taças. Tenho certeza de que o nosso futuro pastor, seja ele quem for, advertirá os senhores quando esse tempo se aproximar. Nesse ínterim, permitam-me contar-lhes o que teremos pela frente nas próximas semanas, de acordo com as anotações e comentários de Bruce. Fecha aspas. Hayford estava exausto. E pior ainda, tinha pensado muito no que falaria a seguir. Não eram boas notícias. Ele se sentia fraco. Estava faminto e seu organismo necessitava de açúcar. Abre aspas. Peço licença para fazer um intervalo de 5 minutos.
Fecha aspas. Ele disse, abre aspas, sei que muitos de vocês estão querendo isso, precisando tomar alguma coisa. Voltaremos a nos reunir exatamente às 13 horas. Fecha aspas. Ele saiu da plataforma e Amanda cortou o caminho pela porta lateral e foi ao seu encontro no corredor. Do que você está precisando? Ela perguntou. Além de orações? Orei por você a manhã inteira, ela disse. Você sabe disso. O que você quer? Suco de laranja? Você age como se eu fosse um diabético. Só sei do que eu necessito se tivesse permanecido em pé ali por tanto tempo, comer nada. Um suco parece ótimo. Enquanto ela saía apressada, foi ao encontro de Hayford no corredor. Você acha que eles estão preparados para ouvir o que você ainda tem a dizer? Perguntou Buck. Francamente, acho que Bruce tentou dizer-lhes isso durante... Não há nada como as notícias de hoje para convencer esse povo de que seu pastor estava certo. Buck assegurou a Hayford que continuou orando por ele. Quando voltou a sentar-se, notou mais uma vez, aparentemente, ninguém havia saído do templo. Não se surpreendeu por Hayford estar ao púlpito, exatamente no horário que prometera. Abre aspas. Não vou me alongar mais, disse Hayford. Pasta 16. Capítulo 16. Buck ajudou Chloe a entrar no Range Rover, mas antes que pudesse dar a volta no carro para sentar-se ao volante, foi abordado por Verna Z. Verna, eu não a vi na igreja. Estou satisfeito por você ter vindo. Pois eu vim, Cameron. E também conheci Sion Ben-Judá. Conteve-se para não tapar a boca de Verna com a mão. Como? Ele vai ter muitos problemas quando as forças pacificadoras da comunidade global descobrirem seu paradeiro. Você não sabe que ele está sendo procurado no mundo inteiro? E que o seu passaporte e documento de identidade foram encontrados com um dos cúmplices dele? Buck, você está tão indo quanto ele. Steve Plank está tentando falar com você. E não aguento mais fingir que não faço ideia de onde você está. Verna, vamos ter de nos encontrar em algum lugar, conversarmos sobre isso. Não posso guardar seus eternamente, Buck. Não vou afundar com você. Achei esta reunião muito interessante e é óbvio que todos amavam esse tal de Burns. Mas será que todas essas pessoas acreditam que Nicolau é o anticristo? Não posso responder a elas. E quanto a você, Buck? Você se reporta diretamente ao homem. Será que vai escrever um artigo em uma das revistas dele dizendo isso? Já escrevi, Verna. Ah, sim. Mas seus artigos sempre foram neutros, relatando o que algumas pessoas acreditam. Você frequenta essa igreja. Convive com este pessoal. Passou a acreditar nessa história. Podemos ir a algum lugar para conversar? Perguntou Buck. Acho bom. De qualquer forma, quero entrevistar Sion Ben-Judá. Você não pode me censurar por um furo de reportagem que tanto sonhei na vida. Buck mordeu a língua para não dizer que ela não era jornalista à altura de escrever um artigo sobre Ben-Judá. Voltarei a falar com você amanhã, ele disse. E aí poderemos... Amanhã? Hoje, Buck. É melhor nos encontrarmos no escritório hoje à tarde. Hoje à tarde não é conveniente. Vou voltar para cá às 4 horas para ver o corpo de Bruce. E então que tal às 6:30? Por que precisa ser hoje? Perguntou Buck. Não precisa hoje. No entanto, posso contar a Steve Plank, ou ao próprio Carpaccio, ou a quem eu quiser, tudo o que vi hoje, com todos os detalhes. Verna, assumi um risco enorme quando a ajudei naquela noite e arrumei um lugar para você ficar na casa de Loretta. Claro. E talvez você se arrependa pelo resto da vida. Então quer dizer que tudo o que você ouviu não lhe causou nenhum impacto? Ah, sim, causou. Comecei a me perguntar por que passei a ser dócil a você de repente. Vocês são todos malucos, Buck. Vou precisar de um motivo muito forte para não contar tudo o que sei sobre você. Aquilo foi uma extorsão, mas Buck entendeu que Verna aparentemente assistira ao culto inteiro para amanhã. Ela devia ter assimilado alguma coisa. Buck queria saber como Verna considerara uma simples coincidência as profecias do Apocalipse e o que acontecera no mundo nos últimos 1 meses. Está bem, ele disse. 6:30 no escritório. Hayford e os seus presbíteros concordaram que não deveria haver nenhuma outra formalidade enquanto o corpo de Bruce estivesse exposto no templo. Nenhuma oração, nenhuma mensagem, nenhum discurso, nada.
apenas uma fila de pessoas passando diante do caixão para prestar as últimas homenagens a Bruce. Alguém sugeriu que o salão de confraternização fosse aberto para que o local ficasse mais ventilado, mas Hayford, alertado por Buck, não aprovou a ideia. A escada foi isolada por uma faixa estendida de lado para que ninguém descesse por ela. Uma tabuleta indicava que o corpo ficaria exposto das 4 às 6 horas da tarde. Por volta das 5 horas, enquanto centenas de pessoas desfilavam lentamente diante do caixão, formando uma fila que se estendia até a rua, passando pela porta da frente, e por dentro do estacionamento, Buck entrou com o Range Rover lotado na vaga reservada para Loretta. Chloe, prometi que esta é a última vez que vou me aproveitar de seus ferimentos e usar você como chamariz. Chamariz de quê? Será que Carpathia está aqui e vai agarrar você ou Tion? Buck deu uma risadinha. Hayford tinha chegado ao templo pouco antes das 4 horas. Agora, Buck, Chloe, Amanda, Tion e Loretta estavam descendo do Range Rover. Amanda e Loretta seguraram Chloe, uma de cada lado, para ajudá-la a descer do carro enquanto Buck abria a porta. Ele deu uma espiada nas pessoas que estavam aguardando na fila para entrar na igreja. A maioria não estava prestando atenção ao pequeno grupo que acabara de chegar. As que olharam pareciam estar concentradas na bela jovem recém-casada, com o tornozelo machucado, braço na tipóia e segurando uma bengala. Enquanto as 3 mulheres se dirigiam para o escritório da igreja, planejando ver o corpo de Bruce depois que a multidão se dispersasse, Buck e Tion sumiram. Quando Buck entrou no escritório, cerca de 20 minutos depois, Chloe perguntou: "Onde está Tion?" "Está por aí", respondeu Buck. Hayford permaneceu ao lado do caixão de Bruce, cumprimentando os passantes. Donnie Moore aproximou-se. "Sinto muito aborrecê-lo com uma pergunta neste momento", disse Donnie. "Mas o senhor sabe onde posso encontrar o Sr. Williams? Ele me fez algumas encomendas e já estão prontas." Hayford indicou o escritório da igreja. Enquanto Donnie e outras pessoas passavam diante do caixão, Hayford perguntava a si mesmo quanto tempo Hattie Durham ficaria com a mãe em Denver. Carpathia programara uma reunião com Pontifex Maximus Peter Matthews, que recentemente havia sido nomeado Supremo Pontífice da Fé Mundial Enigma Babilônia, uma aglutinação de todas as religiões do mundo. Carpathia queria Hayford de volta à Nova Babilônia, o mais tardar na quinta-feira da semana seguinte, levar o Condor 216 a Roma. Lá ele pegaria Matthews e o conduziria à Nova Babilônia. Carpathia já havia noticiado com grande alarde a transferência de Matthews e da Fé Mundial Enigma Babilônia para a Nova Babilônia, como fizera com quase todas as demais organizações internacionais. Sentindo-se entorpecido, Hayford mentava todos os que passavam diante do caixão, tentando não olhar para o corpo de Bruce. Ocupou sua mente pensando nas palavras que ouvira de Carpathia por meio daquele engenhoso aparelho de escuta instalado no Condor pelo falecido Earl Halliday. Para Hayford, o mais interessante de tudo era a insistência de Carpathia em assumir a liderança de vários grupos e comitês que tinham sido dirigidos por seu velho amigo e anjo protetor financeiro, Jonathan Stoganoff. Buck contara a Hayford e aos demais integrantes do Comando Tribulação que estava presente na sala quando Carpathia assassinou Stonegal. E em seguida fez uma lavagem cerebral em todos os participantes da reunião para que acreditassem que tinham acabado de presenciar um suicídio. Os motivos para aquele assassinato evidenciaram-se pelo fato de Carpathia estar tentando ardilosamente assumir a liderança dos comitês em relações internacionais, das comissões que tratam da harmonia internacional e, acima de tudo, das cooperativas financeiras secretas. A mente de Hayford divagava ao lembrar-se dos velhos bons tempos, quando sua única preocupação era chegar no horário ao aeroporto O'Hare, pilotar o avião nas rotas programadas e voltar para casa. Evidentemente, naquela época, ele não era crente, nem o marido e o pai que deveria ter sido. Na verdade, os velhos bons tempos não tinham sido tão bons assim. Ele não podia reclamar da vida agitada que levava agora. Desprezava Carpathia, detestava estar sob as ordens dele, mas decidira estar obediente a Deus. Se esse era o lugar que Deus lhe preparara, seria ali que ele o serviria. Só esperava que Hattie Durham passasse por Chicago antes de ele partir. De uma maneira ou outra,
Ele, Amanda, Chloe e Buck tinham de afastá-la de Nikolai Karpatia. Sentia um entusiasmo perverso por ela ter decidido distanciar-se de Nikolai por conta própria. Mas Karpatia não aceitaria ser rejeitado com tanta facilidade, principalmente por Hate estar grávida de um filho seu e por ele ser tão cuidado com sua imagem pública. Buck estava ocupado com Donnie Moore. Quando faltavam 15 minutos para 6, o templo já estava quase vazio. Hayford dirigiu-se para o escritório da igreja e fechou a porta atrás de si. Daqui a pouco poderemos passar alguns momentos a sós com o corpo de Bruce, ele disse. Loretta e os integrantes do comando de tribulação, com exceção de Tission, estavam sentados com um semblante triste. Então foi isso que Donnie Moore lhe trouxe? Hayford perguntou a Buck, apontando com a cabeça para os laptops. Sim. Para cada um de nós. Perguntei a Loretta se ela também queria um. Loretta fez um gesto desanimado para ele, sorrindo. Eu não saberia o que fazer com ele. Acho que nem sei desempacotá-lo. Onde está Tission? Perguntou Hayford. Por enquanto é muito importante que ele fique ao nosso lado. E Tission está em um lugar seguro, disse Buck, lançando um olhar cauteloso para Hayford. Do que vocês estão falando? Onde ele está? Perguntou Loretta. Hayford sentou em uma cadeira de rodinhas e aproximou-se de Loretta. Há algumas coisas que não devemos lhe contar para seu próprio bem. E o que você acharia, ela disse, se eu lhe dissesse que não estou gostando nada disto? Eu entendo, Loretta. Não tenho tanta certeza assim, Capitão Steele. Guardei segredos durante toda a minha vida porque sou uma senhora educada, criada no Sul. Eu diria uma bela senhora criada no Sul, disse Hayford. Agora você está querendo me bajular. E também não gosto disso. Hayford foi tomado de surpresa. Lamento muito, Loretta. Eu não quis ofendê-la. Sinto-me ofendida quando alguém não quer me contar um segredo. Hayford inclinou-se para frente. Estou falando sério quando digo que é para seu próprio bem. A verdade é que um dia, ou melhor, muito em breve, alguns oficiais da alta patente poderão forçá-la a dizer onde Tission está. E você acha que se eu souber onde ele está, eu vou fraquejar? Se você não souber onde ele está, não vai fraquejar, nem ter de se preocupar com esse assunto. Loretta cerrou os lábios e balançou a cabeça. Sei que todos vocês estão vivendo perigosamente. Acho que me arrisquei muito quando lhes dei abrigo. Agora sou apenas a senhoria de vocês, não é mesmo? Loretta, você é uma das pessoas que mais amamos neste mundo. É isso que você é. Não faríamos nada para prejudicá-la. E é por isso que não vou me obrigar a dizer-lhe onde Tission está, apesar de saber que você está ofendida e de não ser esta a minha intenção. Você poderá conversar com Tission por telefone e nós nos comunicaremos com ele por computador. Um dia você vai nos agradecer por não lhe termos revelado este segredo. Amanda interrompeu. Hayford, você e Buck estão dizendo que Tission está onde penso que ele está? Hayford meneou a cabeça afirmativamente. Seria necessário desde já? Receio que sim. Eu gostaria de saber quanto tempo ainda nos resta antes de irmos para lá também. Loretta, demonstrando irritação, levantou-se e começou a andar de um lado para outro, com os braços cruzados diante do peito. Capitão Steele, você poderia me dizer uma coisa? Poderia me dizer que não vai revelar este segredo para mim por achar que eu vou contar para todo mundo? Hayford levantou-se. Loretta, vem até aqui. Ela parou e encarou. Vamos, ele disse. Vem até aqui e me deixe abraçá-la. Tenho idade para ser seu filho. Portanto, não me leve a mal. Loretta parecia estar se recusando a sorrir, mas resolveu ceder e aproximou-se lentamente de Hayford. Ele a abraçou. Loretta, eu a conheço há muito tempo para saber que você não costuma revelar segredos. Mas as pessoas que poderão querer saber do paradeiro de Tission Ben-Judá não hesitarão em usar um detector de mentiras ou até mesmo o soro da verdade se acharem que você sabe de alguma coisa. Se eles a forçarem a entregar Tission, mesmo contra a vontade, isso poderá comprometer a causa de Cristo. Loretta o abraçou. Tudo bem, ela disse. Continuo a achar que sou muito mais forte do que vocês pensam, mas tudo bem. Se eu achar que vocês não estão fazendo isso para o meu próprio bem,
Vou expulsá-los de minha casa. Todos sorriram. Todos, exceto Loretta. Alguém bateu à porta. Com licença, senhor, disse o diretor da funerária Hayford. O templo já está vazio. Buck foi o último da fila de 5 pessoas a entrar no templo. Ficou em pé ao lado do caixão de Bruce. A princípio, Buck teve um sentimento de culpa. Estava estranhamente insensível. Talvez tivesse extravasado todas as suas emoções durante o culto. Sabia muito bem que Bruce não estava mais ali e não sentia nada ao ver o corpo de seu amigo morto. Mesmo assim, em pé ali, Pasta 17. Capítulo 17. Uma semana e meia depois, enquanto se preparava para voltar para Nova Babilônia a fim de retomar seu trabalho, Hayford recebeu um telefonema de Leon Fortunato. Você tem alguma notícia da mulher do potentado? Mulher do potentado? Repetiu Hayford, tentando dar um tom de desagrado à voz. Você sabe de quem eu estou falando. Ela viajou no mesmo voo que você. Onde ela está? Pensei que não fosse responsável por ela. Steele, é melhor você não reter informações sobre alguém que Carpathia está procurando. Ah, ele quer saber onde ela está. Quer dizer, então, que ele não tem notícias dela? Você sabe que foi só por isso que eu liguei para você. Onde Carpathia acha que ela está? Não brinque comigo, Steele. Conte-me o que você sabe. Não sei exatamente onde ela está. E não tenho o direito de falar sobre seu paradeiro, nem mesmo onde acho que ela está, sem autorização. É melhor você não esquecer quem é seu patrão, cara. Como posso esquecer? Então você quer que eu dê a entender a Carpathia que você está protegendo a noiva dele? Se é com isso que você está preocupado, fique tranquilo. A última vez que vi Kate Durham foi quando cheguei a Mitchell Field, em Milwaukee. E para onde ela foi? Na verdade, não sei se devo revelar o itinerário de Kate a você. Pode ser que ela não queira. Você vai se arrepender disso, Steele. Sabe de uma coisa, Leon? Não estou nem um pouco preocupado. Estamos supondo que ela viajou para visitar a família em Denver, onde a guerra não causou nenhum estrago. Não entendemos por que não estamos conseguindo completar as ligações para lá. Tenho certeza de que vocês possuem muitos meios para localizá-la. Prefiro não me intrometer nisso. Espero que sua situação financeira seja boa, Capitão Steele. Hayford não disse nada. Não queria prolongar uma discussão com Leon Fortunato. A propósito, prosseguiu Fortunato, houve uma pequena mudança de planos e você vai buscar o Supremo Pontífice Matthews em Roma. Estou ouvindo? Carpathia irá com você. Ele quer acompanhar Matthews na viagem à Nova Babilônia. E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu só quero ter a certeza que você não vai partir sem ele. Buck já havia recebido uma reprimenda de Steve Plank por telefone por ter permitido que seu documento de identidade e passaporte tivessem caído nas mãos erradas de alguém em Israel. Eles torturaram o tal de Soros o mais que puderam. E mesmo assim, ele continuou jurando que você foi apenas um passageiro de seu barco. Era um barco de madeira enorme, disse Buck. Bem, o barco não existe mais. Qual foi o objetivo para destruir o barco de um homem e torturá-lo? E isso é importante para nós? Não sei, Steve. Estamos conversando como jornalistas, como amigos. Ou estou recebendo uma alerta de um colega? Não sei, Steve. Estamos conversando como jornalistas, como amigos, ou estou recebendo um alerta de um colega? Steve mudou de assunto. Carpathia continua gostando dos artigos que você está enviando de Chicago. Ele acha que o semanário Comunidade Global é o que há de melhor no mundo em matéria de revistas. Claro, sempre foi. Sim. Se esquecermos a objetividade e a credibilidade jornalística, já esquecemos disso há muitos anos, disse Plank. Mesmo antes de termos Carpathia como patrão, tínhamos de proceder conforme nos mandavam. Buck ensinou Amanda, Chloe, Hayford e Tission como aproveitar a velocidade de seus novos computadores laptop. Tission estava usando seu telefone secreto para falar com todos da casa de Loretta, que passou a ser conhecida como Talvez se refira a alguma coisa que alguém imaginou que estava se passando no céu. Quem sabe? Pode ser alguma história relacionada à antiga teoria do homem eterno do céu que criou o mundo. Não conheço sua opinião, mas não vi nenhum cavaleiro apocalíptico. Não vi ninguém morrer por causa da religião que professava. Não vi ninguém ser morto por causa da palavra de Deus, conforme mencionam os versos anteriores. Não
vi ninguém com vestidura branca e espero não ter de enfrentar nenhum terremoto. Independentemente de sua opinião sobre a pessoa ou o conceito de Deus, ou de um Deus, hoje em dia seria muito difícil alguém imaginar que um ser espiritual supremo, de bondade e de luz, submetesse o mundo inteiro, o já tão sofrido, em razão desta guerra devastadora, a uma calamidade como um terremoto. Fecha aspas. Abre aspas. Mas, fecha aspas, retrucara Buck, abre aspas. O Senhor não sabe que esta ideia de temer a ira do Cordeiro é uma doutrina que continua sendo pregada em muitas igrejas? Fecha aspas. Abre aspas. Claro, fecha aspas. Respondera Matthews. Abre aspas. Mas essas são as igrejas remanescentes das facções da ala direita, as fanáticas e fundamentalistas que sempre leram a Bíblia no sentido literal. Esses mesmos pregadores e até muitos de seus seguidores são aqueles que aceitam a história da criação, o mito de Adão e Eva, por exemplo, em seu sentido literal. Essa gente acredita que o mundo inteiro ficou debaixo d'água nos tempos de Noé e que apenas ele, seus 3 filhos, genros e noras, sobreviveram para dar início à raça humana da qual fazemos parte. Fecha aspas. Abre aspas. Mas o Senhor, como católico, como ex-papa, fecha aspas. Abre aspas. Além de ex-papa, Sr. Williams, também sou ex-católico. Como líder da fé da comunidade global, sinto a enorme responsabilidade de pôr de lado todas as armadilhas do provincianismo. No espírito da união, da conciliação e do ecumenismo, devo estar preparado para admitir que grande parte do pensamento e da mentalidade do catolicismo era tão rígida e tão bitolada quanto o que estou criticando aqui. Fecha aspas. Entre aspas. Por exemplo, abre aspas. Não me importo de ser muito específico, correndo o risco de ofender aqueles poucos que ainda se dizem católicos. Mas a ideia de uma virgem dar à luz deve ser vista como uma incrível falta de lógica. A ideia de considerar a Santa Igreja Católica Romana como a única verdadeira igreja era tão perniciosa quanto a opinião dos protestantes evangélicos de que Jesus era o único caminho de Deus. Evidentemente, isso dá a entender que Jesus foi o único filho do Pai, conforme muitos dos meus amigos admiradores da Bíblia gostam de dizer. Agora, estou certo de que a maioria das pessoas que sabem raciocinar entende que Deus é, no máximo, um espírito, ideia. Se elas desejam atribuir a esse ser algumas características de pureza e bondade, a conclusão é que somos todos filhos e filhas de Deus. Fecha aspas. Buck tentara conduzir a conversa. Então, quer dizer que o céu e o inferno... Abre aspas. Céu é um estado de espírito. Céu é o que podemos fazer de nossa vida aqui na Terra. Acredito que estamos caminhando rumo a um estado utópico. Inferno? As mentes sensíveis estão sendo cada vez mais prejudicadas pela ideia totalmente mítica de que... Bem, é melhor eu explicar de outra maneira. Digamos que aqueles fundamentalistas, aquela gente que acredita que estamos prestes a ser castigados com a ira do Cordeiro, estejam certos quando dizem que existe um Deus de amor que se preocupa com cada um de nós. O que isso vem a ser? Teria ele criado algo para depois destruir? Não faz nenhum sentido. Fecha aspas. Abre aspas. Mas os cristãos convertidos, aqueles que o Senhor está tentando qualificar, dizem que Deus não quer que ninguém pereça, não é mesmo? Em outras palavras, Deus não quer mandar ninguém para o inferno. O inferno é destinado àqueles que não creem. Mas a oportunidade de não perecer foi concedida a todos. Fecha aspas. Abre aspas. O senhor resumiu bem a posição dele, Sr. Williams. Porém, como o senhor pode ver, isto não tem nenhum fundamento. Naquela manhã, bem cedo, antes que o escritório fosse aberto, Buck pegou uma pilha de exemplares ainda amarrados da revista semanária Comunidade Global que estavam na soleira da porta e levou-a para dentro. As secretárias distribuíram a revista de mesa em mesa, mas ele rasgou o plástico de uma delas e colocou-a diante de si. A capa, que tinha sido ardilosamente desenhada no escritório central internacional, estava melhor do que Buck esperava. Abaixo do logotipo havia uma ilustração estilizada de uma imensa cadeia de montanhas partindo-se ao meio. Acima, via-se uma luz vermelha e a frase, abre aspas,
você será atingido pela ira do cordeiro? Fecha aspas. Buck folheou a revista até encontrar a extensa reportagem que estampava seu nome. Fiel como sempre a seu modo característico de escrever, ele abrangera todos os pontos, incluindo citações de todos os tipos de líderes, de Carpathian e Matthews, até, abre aspas, da fé, fecha aspas, do local. Havia também algumas citações esparsas de pessoas nas ruas. Para Buck, a jogada de mestre estava em um texto em destaque na lateral de uma das páginas que continha um breve, porém conveniente, texto muito bem elaborado por nada mais nada menos que o Rabino Tission Ben Judá. Ali ele explicava quem era o cordeiro sacrificado ao qual a Bíblia se referia e como essa figura retórica mencionada no Antigo Testamento havia sido consumada por Jesus Cristo no Novo Testamento. Buck estava desconfiado por não ter sido repreendido por mais ninguém, a não ser de seu velho amigo Steve Plank, a respeito de seu envolvimento, ainda não comprovado, na fuga de Tission Ben Judá. Com a inclusão do estudo de Tission em destaque naquela reportagem, parecia que Buck estava esfregando no rosto de seus superiores que conhecia o paradeiro de Ben Judá. Mas Buck contornara a situação. Quando a reportagem foi enviada via satélite para as diversas gráficas que cuidavam da impressão da revista, ele incluiu uma nota dizendo que, abre aspas, o Dr. Ben Judá tomou conhecimento desta reportagem pela internet e submeteu suas opiniões por computador a partir de um local ignorado. Buck também achou engraçado, se é que poderia haver alguma coisa engraçada nesse assunto relativo ao universo, o fato de um de seus jovens e corajosos repórteres da África decidir entrevistar por conta própria os catedráticos de geologia de uma universidade de Zimbábue. A conclusão a que chegaram? Abre aspas. A ideia de um terremoto mundial é aparentemente ilógica. Os terremotos ocorrem pela fricção interna das placas na crosta terrestre. Trata-se de um fenômeno de causa e efeito. Pela lógica, os terremotos ocorrem em determinadas regiões e em determinadas épocas, porque não estão acontecendo em outros lugares ao mesmo tempo. Essas placas movimentam-se e chocam-se umas contra as outras, porque não tem mais espaço para se deslocar. Nunca se ouviu falar de terremotos simultâneos. Não é possível haver um na América do Norte e outro na América do Sul exatamente ao mesmo tempo. As probabilidades de ocorrer um fenômeno geológico abrangendo a Terra inteira, o que significaria terremotos simultâneos ao redor de todo o globo terrestre, são ínfimas. Fecha aspas. McCollum pousou o helicóptero no teto do edifício da sede internacional da Comunidade Global em Nova Babilônia. Ajudou a colocar as malas de Hayford dentro do elevador que passava pela suíte 216 de Carpathian, um andar inteiro de escritórios e salas de reuniões. Hayford nunca entendeu por que a suíte que levava o número 216 não ficava no segundo andar. Carpathian e seus acessórios ocupavam o último andar do edifício de 18 andares. Hayford esperava que Carpathian não soubesse a hora exata da chegada deles. Teria de ver o homem quando o levasse a Roma para buscar Matthews, mas naquele momento, Hayford queria desfazer as malas, refrescar-se um pouco em seu apartamento antes de subir outra vez a bordo de um avião. Sentiu-se satisfeito por não terem encontrado ninguém no caminho. Faltavam cerca de 2 horas para a partida. Vamos nos encontrar no 216 Mac, ele disse. Os telefones começaram a tocar no escritório do Semanário Global antes mesmo que alguém tivesse chegado. Buck manteve a secretária eletrônica ligada. Pouco depois, ele arrastou sua cadeira até a mesa da recepcionista para ouvir os comentários. Uma mulher disse, abre aspas, quer dizer então que o Semanário Global desceu ao nível dos tabloides, fazendo reportagens sobre os últimos contos de fada que surgem dessa tal igreja. Deixem esse lixo para a imprensa sensacionalista. Fecha aspas. Outra disse, nunca imaginei que o povo ainda acreditasse nessas baboseiras. O fato de vocês reunirem tantas pessoas excêntricas em uma só reportagem é um tributo ao jornalismo investigativo. Obrigada por revelarem quem são elas e mostrarem o quanto são tolas. Fecha aspas. Apenas algumas ligações refletiram o mesmo pensamento de uma mulher da Flórida. Abre aspas. Por que ninguém me contou isso antes?
Estou lendo o livro do Apocalipse desde o momento em que esta revista foi entregue em minha casa. Estou muito assustada. E agora, o que devo fazer? Fecha aspas. Buck esperava que ela lesse a reportagem a fundo para descobrir qual era a única proteção contra um terremoto iminente, de acordo com as palavras de um judeu convertido da Noruega. Abre aspas. Ninguém deve supor que haverá abrigos. Se você crê, como eu, que Jesus Cristo é a única esperança de salvação, arrependa-se de seus pecados e aceite-o antes que a morte bata à sua porta. Fecha aspas. O telefone particular de Buck tocou. Era Verna. Buck, estou guardando seu segredo e espero que você também esteja cumprindo sua parte no acordo. Estou. Mas o que deixou você tão agitada esta manhã? Sua reportagem, é claro. Eu sabia que ela seria publicada, mas não esperava que fosse tão evidente. Você acha que conseguiu se esconder por trás de sua objetividade? Não acha que a reportagem o expõe como alguém que está sugerindo alguma coisa? Não sei. Espero que não. Mesmo que Carpathia não fosse o dono da revista, eu gostaria de ter a mesma objetividade. Você está se iludindo. Buck procurou pensar em uma resposta. Por um lado, gostou do aviso. Por outro, isso não era novidade. Talvez Verna estivesse tentando encontrar um motivo de aproximação, um pretexto para reiniciar um diálogo. Verna, continuo insistindo para que você pense no que Loretta, Chloe e Amanda disseram. E você também. Não fique fora disso. O tom de voz de Verna era de zombaria e sarcasmo. Estou falando sério, Verna. Se você quiser conversar sobre esse assunto, estou às ordens. Você está brincando. Sei o que sua religião fala a respeito de homossexuais. Minha Bíblia não estabelece diferenças entre homossexuais e heterossexuais, disse Buck. Ela chama os homossexuais de pecadores. Mas também considera pecado a união heterossexual fora do casamento. Isso é apenas uma questão semântica, Buck. Semântica. Peço que você se lembre do que eu disse, Verna. Não quero que nossos conflitos de personalidade interfiram naquilo que é real e verdadeiro. Você tinha razão quando disse que a eclosão da guerra fez com que nossas desavenças se tornassem insignificantes. Estou disposto a esquecer tudo isso. Verna permaneceu em silêncio por alguns momentos. Em seguida, pareceu demonstrar interesse. Obrigada, Buck. Vou reter na memória o que você me falou. Enquanto a manhã terminava em Chicago, já estava anoitecendo no Iraque. Hayford e McCollum estavam levando Carpathia, Fortunato e o Dr. Klein no avião para Roma, a fim de buscarem o Supremo Pontífice da Fé Mundial, Peter Matthews. Hayford sabia que Carpathia desejava abrir caminho para a união apóstata das religiões e transferi-la para a Nova Babilônia, mas não tinha certeza do papel do Dr. Klein naquela reunião. Em sua escuta pelo intercomunicador clandestino, ele logo descobriu o motivo. Como procedia rotineiramente, Hayford fez a decolagem, alcançou rapidamente a altitude do cruzeiro, ligou a aeronave no piloto automático e passou o comando para McCollum. Parece que passei o dia inteiro dentro de um avião, ele disse. Em seguida, recostou-se em sua poltrona, cobriu os olhos com a aba do cap e colocou os fones de ouvido, dando a entender que estava cochilando. Durante as quase 2 horas que durou o voo desde Nova Babilônia até Roma, Hayford assistiu a uma aula de diplomacia da nova ordem mundial. Antes de entrar no assunto da reunião, Carpathia perguntou a Fortunato quais eram os planos de voo de Hay de Durham. Ela está fazendo uma viagem de várias etapas, com uma parada longa em Milwaukee, seguindo depois para Boston. De lá, ela vai pegar um voo sem escalas para Bagdá. A viagem por essa rota será mais demorada, mas acho que ela vai chegar amanhã cedo. Carpathia parecia irritado. Quanto tempo ainda vai levar para aquele terminal da Nova Babilônia ficar pronto? Estou cansado de precisar passar todas as vezes por Bagdá. Disseram que ficará pronto daqui a 2 meses. E quem está cuidando disso são os mesmos engenheiros que dizem que tudo em Nova Babilônia é super moderno? Sim. O senhor notou algum problema? Não. Mas chego quase a desejar que essa ira do cordeiro seja mais que um mito.
Eu gostaria de pôr em prática o verdadeiro teste à prova de terremotos, dos quais essa gente tanto fala. Li a matéria hoje, disse o Dr. Klein. Uma ficção bem interessante. Aquele Williams consegue escrever uma reportagem interessante sobre qualquer assunto, não? Sim, respondeu Carpaccia, em tom de voz sério. Desconfio que ele escreveu uma história interessante de sua própria experiência. Não estou entendendo. Nem eu, disse Carpaccia. Nosso serviço secreto estabeleceu uma ligação dele com o desaparecimento de Rabino Ben-Judá. Hayford endireitou o corpo e passou a ouvir com mais atenção. Não queria que McCollum percebesse que ele estava ouvindo em uma frequência diferente, mas também não queria perder nenhuma palavra da conversa. A cada dia, estamos aprendendo coisas novas a respeito de nosso jovem e brilhante jornalista, disse Carpaccia. Ele nunca falou de sua lei. Quantos minutos foi por tudo? Quantos minutos foi por tudo? Espera aí.